Interferência. Então, os meus convidados, vou começar apresentando por quem é de casa. Meu primeiro convidado é Marcelo Abud, mestre em comunicação, professor nas áreas de criação e produção em áudio da FAAP, e desde 2012 realiza os podcasts de cidadania e educação do Instituto Claro. Está no nosso time desde 2011, também é redator de rádio e TV, locutor profissional e podcaster. E integra ainda o corpo de críticos da categoria rádio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Bom dia, Xará, tudo bom? Bom dia, tudo bem? E só aproveitando, eu estou completando 30 anos de rádio, comecei em 1990 na Rádio Gazeta, e 15 anos de podcast. Em setembro de 2005, eu produzi o primeiro podcast, que foi o Sonicast. Então, é uma celebração estar aqui nesse programa especial, né? Muito do que aconteceu no rádio tem a ver com Cornélio Pires. Há 100 anos, ele gravava discos com músicas caipiras, irônicas, satíricas, né? E também fazia os causos, as piadas de caipira. E o caipira sempre se dava bem nas histórias do Cornélio Pires. Então ele é bastante marcante e depois foi muito usado no rádio, nas piadas, nas sketches dos programas de rádio. Isso há 100 anos, né? Em 1929, por exemplo, ele já gravou um LP com causos e tudo mais, e é bem interessante, principalmente os políticos que queriam os votos do caipira, né? O caipira sempre dava uma lição de moral nesses políticos, e é onde a base assim, dessas esquetes humorísticas que o rádio vai usar começa também. Então a música caipira, a música sertaneja, mais bem-humorada, com Cornélio Pires há 100 anos, já fazia história e depois deu origem a muito do que aconteceu no rádio. Bom, muita gente fala do programa PRK30, nós temos algumas imagens aqui. Eu queria que você contasse a importância desse programa, né, para o humor no rádio. Vamos lá? Vamos lá. Então, o PRK30, ele nasce, na verdade, como o PRK20. É uma criação do Renato Mursi e na Rádio Clube do Brasil, lá do Rio de Janeiro. Nos anos 40, o PRK20, a dupla Castro Barbosa e o Lauro Borges, se muda para a Rádio Mairink Veiga, que era uma rádio de enorme audiência no Brasil já, e passa a se chamar, sim, PRK30. E o PRK30 é a origem dos programas de humor no rádio que fazia sátira de outros programas de rádio de grande audiência. Bom, o José Vasconcelos, ele substituía ou o Lauro Borges ou o Castro Barbosa quando um deles não podia fazer o programa. Por isso nós também citamos aí esse pioneiro, como a gente falou do Cornélio Pires, o José Vasconcelos. E só para completar, né, eles faziam paródias, por exemplo, à ginástica no rádio, ao Repórter Esso, os grandes programas, os de maior audiência. E depois, em 45, o programa vai para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É justamente o momento em que o Getúlio Vargas, né, acaba saindo do poder, e aí ficam com um pouco mais de liberdade. Eles assumem a Rádio Nacional, que estava sob o comando do Getúlio Vargas, e nos anos 50 vem para a Rádio Record, aqui de São Paulo, o PRK30. É, assim, dos programas de humor, o que a gente tem como pioneiro de grande lembrança, porque há registros desses áudios que foram depois lançados em LP, foram lançados em CD, e com um livro sobre o PRK30 também há muito desses registros, por isso ele ficou muito marcado também no humor. Sobre isso. Agora, falando sobre a Rádio Camanducaia, sobre, inclusive, essas sátiras, o Caetano Cury fez exatamente o que o Odair Batista fazia. Ele mencionava grandes nomes do rádio numa transmissão, por exemplo, imitando o Fiore Giliotti narrando um jogo de futebol com os nomes do rádio. E muitos radialistas, o Walter Silva, o Osmar Santos, eles contaram, o Walter Silva já é falecido, o Osmar Santos contou também já sobre isso nas entrevistas. Eles ficavam ali fazendo jogos imaginários com futebol de botão e falando dos nomes dos radialistas. Então é algo que foi muito marcante na formação desses locutores. E a Rádio Camanducaia, ela nasceu na Jovem Pan. Em 1969 havia um programa que era o Show de Rádio, que ficou no ar até os anos 90, com outras formações. Ele começou com o Estevan San Girardi, uma grande equipe de humoristas, foram muitos que passaram por ali e foram revelados. E quando o Eduardo Leporassi,
que era irmão do Vicente Leporassi, conhecido como Trabuco. Ele fazia parte da equipe do show de rádio na Jovem Pan e precisou sair. O Odair Batista, que estava na Rádio Bandeirantes, apresentava o Arquivo Bandeirantes, né, foi um dos primeiros apresentadores a dar um tempero mais coloquial ao Arquivo Bandeirantes. Ele foi chamado para fazer parte do show de rádio. E o Odair Batista tinha em mente uma rádio, que era a Rádio Camanducaia, que era uma sátira aos programas de rádio, falando para a cidade e cochichando para o interior. Ele teve essa ideia ainda nos anos 70, e quando foi chamado para fazer parte do show de rádio, ele levou essa proposta de fazer a Rádio Camanducaia dentro do show de rádio. O Odair Batista, que faleceu no ano passado, e que faria 80 anos agora, em outubro, né? Então, uma grande lembrança e homenagem nossa a esse criador da Rádio Camanducaia, que era um quadro extremamente forte dentro do show de rádio e continuou sendo feito depois do show de rádio, inclusive na internet. O Odair Batista levou a Rádio Camanducaia para a internet, o Caetano Cury, que desenha, não sei se conhece o site da Rádio Camanducaia, mas ele criou todo o visual da Rádio Camanducaia, o Odair Batista também como ilustrador, né? Muito bacana esse projeto, então, tá no ar. Vamos mostrar, a gente tem um trecho aqui, dá para ver as ilustrações e um pouco do trabalho do Odair Batista. Vamos rodar. Em seu radioreceptor, transmite a ZYR 214.217, a difusora de Camanducaia, transmitindo quase em ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54 Fundos, Sobrado Amarelo. Não tem filiais. O quê? Dor de dente? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de pagamento do Dr. Ciro João Dentista. Pontes suspensas, próteses, ênclises e metáforas. A comer bem só em 2 lugares. Em sua própria residência ou na Cantina do Alberto. Cantina do Alberto, maior estoque de frango assados da cidade. Não tem filiais. Fechada para o almoço de meio-dia até a 1h da tarde. O Marcelo Abud, tem uns corneteiros aqui, amigos seus, né? Tipo o Antônio Mir, que está dizendo assim, tem que falar do Roberval Taylor, né? Que era um personagem do Chico Anísio, que satirizava justamente os programas de rádio, né? Roberval Taylor, né? Tem alguma coisa Roberval Taylor para contar, Marcelo Abud? Sim, essa história é clássica, né? O Roberval Taylor foi criado nos anos 70 pelo Arnaud Rodrigues, que era diretor de muitos programas que o Chico Anísio fez na TV e continuou depois com grandes programas, inclusive o Na Geral na TV foi o Arnaud Rodrigues que dirigiu, mas enfim, aí ele criou esse personagem para o Chico Anísio e o Chico Anísio se inspirou em um locutor que fazia muito sucesso no rádio lá nos anos 70 com o poder da mensagem, que era o Hélio Ribeiro. E aí entrou no ar imitando o Hélio Ribeiro, fazendo a voz, o mesmo tom, e fazendo inclusive a tradução da música, né, tal. E aí um dia, isso o Chico Anísio conta, o próprio Hélio Ribeiro ligou para o Chico Anísio fazendo ameaças. Vou te matar, tira esse personagem do ar, que é isso? Se sentindo ofendido com o Roberval Taylor. E o Chico Anísio conseguiu explicar, né, com toda a calma para o Hélio Ribeiro que aquilo era uma homenagem, e a partir daquele momento convidou, na verdade o Hélio Ribeiro convidou o Chico Anísio para participar do programa, a gente viu a foto aí na Rádio Bandeirantes, e isso fez um estardalhaço, né, muita gente foi acompanhar esse programa ao vivo na Rádio Bandeirantes, e os dois ficaram muito amigos após esse momento, e o Roberval Taylor continuou sendo feito nos programas do Chico Anísio. Foi realmente uma história que saiu até numa revista, a revista TV Tudo, que nas fofocas, né, dessa ameaça que o Hélio Ribeiro teria feito ao Chico Anísio se ele não tirasse do ar o personagem Roberval Taylor. Ficou em vários programas do Chico Anísio como uma grande marca esse radialista inspirado no Hélio Ribeiro. Uma grande história também.
Bom, e para falar de humor, né, que é quase uma pegadinha, o Marcelo Abud gravou esse momento, está registrado para a eternidade, foi o dia do aniversário do Salomão Esper, viu, Salomão Esper, você que está aqui com a gente? Ele terminava o Jornal Gente aos sábados lendo uma poesia, né, ele trazia livros e grandes poetas, e ele fazia. E nesse programa nós resolvemos fazer uma espécie de Esta é a Sua Vida, com o Salomão, ouvindo familiares, amigos, né? Era um programa em homenagem a ele. E nós pedimos que ele terminasse lendo uma poesia, né? Falando, não, mas hoje não vai pegar do seu livro, nós trouxemos para você. Deixa eu rodar o que foi a pegadinha com o Salomão e no dia do aniversário dele. Vamos ver. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho 1000 braços para abraçar-te, 1000 bocas para beijar-te, 1000 noites para viver. Tenho um mundo que é cor-de-rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas. É só dizer que sim. Sensacional, Salomão. De quem é? Eu sei que é o Cid Magal que canta. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer.